Sobre a formação do gameta feminino, então, como eu tinha falado antes, né? O esporo feminino chama megásporo, o gameta feminino chama megagameta, né? É, e a gente tem a formação do megagameta, que é a megagametogênese. Esses termos aqui não interessam muito para nós, mas como vocês vão eventualmente encontrar com eles, é interessante que eu cite. É, então, dentro do órgão feminino, essa flor aqui, o ovário, né, tem o óvulo. Aqui nesse caso, é representado apenas um óvulo no interior do ovário. Mas como vocês sabem, é, pode ter um e podem ter muitos. Isso é muito variável. Aqui no ovário tem, do mesmo jeito que a gente viu lá na microsporogênese, aqui também vai ocorrer a megasporogênese, ou seja, a formação do esporo feminino. E também começa por meiose. Então, dentro do óvulo, ligado na parede do ovário, tem uma célula chamada célula-mãe do, do esporo feminino, do megásporo, e ela é diploide. Essa célula sofre meiose e aí são produzidas 4 células haploides, meiose normal. Essas 4 células haploides, como eu falei antes também, ocorre a degeneração de algumas, fica apenas uma, e essa única célula haploide, né, começa a se desenvolver para formar o megagametófito feminino. Esse processo é um pouquinho diferente, um pouquinho mais complexo do que o processo de formação do microgameta, do gameta masculino. Né? No caso do gameta masculino, a gente chegou só até o gametófito masculino. Mas aqui a formação do gametófito ocorre assim. Mitose produz 2, mitose produz 4, mitose produz 8. Aí ocorre uma separação dessas células. 3 vão para o fundo do óvulo, 3 vão lá para uma região que tem uma pequena abertura chamada micrópila e 2 ficam no centro. Por algum motivo que eu desconheço, esses 2 que ficam no centro se chamam núcleos polares. Tá? E essa estrutura toda é o gametófito feminino. Dessas células todas, essas duas centrais, os núcleos polares, vão ser fecundados, e também uma outra célula grande que fica próximo da micrópila, que se chama oosfera. Nós podemos dizer que a oosfera é o gameta feminino, ainda que os núcleos polares também sejam fecundados. A fecundação dos núcleos polares produz um material chamado endosperma, que é um material nutritivo. Eu vou comentar um pouquinho mais para frente. Então, quando a gente olha no interior do óvulo, né, essa estrutura aqui representa um óvulo, tem uma série de tecidos que compõem o óvulo, né, com vários nomes que identificam os tipos de tecido. Eu vou me concentrar aqui em 3 estruturas. Lembra que eu falei para vocês que entender semente depende de entender o embrião que é formado dentro dela, as reservas e os tegumentos. Nesse caso aqui, do óvulo, o embrião vai ser formado pela fecundação da oosfera, que fica próximo da micrópila, que é essa abertura. Essas duas camadas, vocês veem que elas, nesse caso, são desenhadas
totalmente separadas, né? São chamadas de integumentos, integumento interno, integumento externo. O desenvolvimento dessas camadas vai produzir a casca da semente. Dentro, a gente tem o embrião, que vai ser formado depois da fecundação da oosfera, e a oosfera, a partir daí, é o zigoto, né? 2N. Então, o gameta masculino se funde com o gameta feminino, vai ficar 2N, começar a se desenvolver, e vai produzir uma plantinha em miniatura que a gente chama de embrião. Já é o esporófito. Começa a se desenvolver aqui dentro. Essa região representada com essas células marrons, aqui, ó, é a nucela. É um tecido nutritivo que vai alimentar o desenvolvimento do embrião nesse estágio inicial. Não só do embrião, mas também do endosperma. Lembra que eu falei agora há pouco que aqueles núcleos polares que ficam aqui no meio vão ser fecundados e a partir daí vai ter a formação da oosfera? Desculpe, os núcleos polares vão ser fecundados e a partir daí vai ter a formação do endosperma? Pois é, o crescimento do endosperma inicialmente se dá do endosperma e do zigoto se dá pela nutrição a partir dessa região, dessas células que muitas vezes são ricas em amido, óleo, e, é claro, a planta-mãe sustenta esse processo fornecendo nutrientes que vêm a partir do funículo na base da semente. Então, como eu falei para vocês, funículo é aquela estrutura que liga o óvulo à parede do ovário. Seria semelhante ao cordão umbilical, onde o bebê é nutrido pela mãe. Então, aqui é a mesma coisa. O óvulo é nutrido pela mãe através do funículo. Em termos do desenvolvimento, então, do megagametófito, se a gente olhar para toda a estrutura do óvulo, a gente vai ter aqui na parede do óvulo a célula-mãe do esporo, né? A célula-mãe do esporo feminino começa a se desenvolver, os integumentos são produzidos, né? Começa a haver a divisão celular para produzir o megagametófito, né? E enquanto isso também os tegumentos cobrem essa região até o ponto do óvulo estar formado e pronto para ser fecundado. Vejam que os tegumentos não fecham totalmente e deixam uma região aberta, que é o que a gente chama de micrópila. Tá? Na meiose, como eu já falei antes, das 4 células formadas, 3 se degeneram e fica apenas uma funcional, megáspora. Falando agora do processo de fecundação, quando o grão de pólen atinge o estigma, ocorre, normalmente, só depois de atingir o estigma, ocorre uma divisão celular na célula generativa. Então, agora já tem os gametas, os 2 gametas masculinos. E aquele núcleo vegetativo da célula também se desloca pelo tubo polínico. Então, esse crescimento aqui vai ocorrer no interior do estigma, em direção ao ovário, descendo pelo estilete. Nessa imagem aqui, a gente vê também os núcleos, numa imagem microscópica, a gente vê o núcleo, tem uma ideia da escala de tamanho. Né? São 2 células espermáticas e o núcleo da célula do tubo, que depois não vai mais ser necessário. A função dele termina até quando está chegando no óvulo. Essa é uma representação, então, de 2 grãos de pólen atingindo as papilas no estigma e o tubo polínico se desenvolvendo e crescendo
em direção ao ovário. O tubo polínico vem crescendo, como a gente viu lá. Olha só essa representação interessante, né? Tem só duas células aqui. Uma é a célula vegetativa, ou núcleo vegetativo, e a outra é generativa. Nessa representação aqui, vejam que a divisão celular por mitose está representada dentro do tubo polínico. Até então, eu tinha o microgametófito, mas agora tenho os gametas masculinos. Quase sempre, quase todas as espécies, a fecundação ocorre pela micrópila. Então, quando o tubo polínico atinge essa região da micrópila, ele precisa atravessar essas duas células de entrada, que são chamadas de sinérgidas, vai atingir a oosfera, né? E aí, nesse processo, a gente vai ver a separação desses núcleos espermáticos. Um dos núcleos espermáticos vai fecundar a oosfera e o outro vai fecundar os núcleos polares. Então, aqui eu vou ter N da oosfera, um N do núcleo espermático, formando o embrião, né, que vai dar, ou melhor, formando o zigoto, que vai dar origem ao embrião. Então, eu tenho aí o esporófito sendo formado, é um organismo 2N. E os núcleos polares, ao se fundirem com um desses núcleos espermáticos, vai dar origem a um tecido 3N, triploide. Triploide na natureza costuma não dar muito certo. Tá? Então é uma espécie de fecundação que, em vez de formar um segundo embrião aqui dentro do óvulo, forma um tecido, que é um tecido nutritivo. Alguns botânicos consideram que é uma espécie de embrião que nasceu para ser sacrificado para formar a nutrição para o outro embrião que tem aqui dentro. Eu acho isso uma definição interessante, né? Porque afinal são núcleos fecundados. E é interessante o aspecto que isso é triploide. E o tecido produzido a partir disso, até o ponto que eu sei, é um tecido morto também. Não, não funcional, tá? Como é o caso do endosperma de cereais, tecido morto. Aqui é uma representação dessa fecundação dupla, né? A sinérgide, zoosfera, aqui o tubo polínico chegou nessa região, chegou até a sinérgide, liberou aqueles núcleos generativos, que são representados aqui por essas pequenas esferas azuladas, né? E esses núcleos estão atingindo a oosfera e os núcleos polares. Tá? Então aqui vai se formar o embrião e ali vai se formar o endosperma. Essa figura representa a formação do zigoto em um grupo de dicotiledôneas e um grupo de monocotiledôneas. No caso de monocotiledôneas, especificamente em cereais. Dicotiledôneas é um caso bastante conhecido, né? E é um certo mapeamento desses processos. Durante a evolução, inicialmente, pela fecundação da oosfera, nós temos a primeira célula 2N, que é o que a gente chama de zigoto. O zigoto vai entrar em divisão sempre por mitose, formando 2, 4, 8, 16 e assim por diante. Tá? Sempre dobrando o número de células. Bom, inicialmente, né, tem umas divisões no sentido longitudinal, né, produzindo um conjunto de células, e depois de um certo momento, no ápice dessa região, vai começar a ser formado o embrião propriamente dito. Então, essa região aqui de baixo vai formar o funículo,
que seria equivalente ao cordão umbilical. Essa célula grande na base se prende à parede do óvulo e aqui na cabeça começa a formar um embrião. Inicialmente, essas divisões celulares que ocorrem aqui deixam essa parte de cima um formato mais ou menos arredondado. E com o tempo começa a se formar uns lóbulos, né? Umas orelhas aqui. Tá? Esse estágio inicial é chamado de estágio globular, porque ele tem essa aparência de uma bolinha. E à medida que são formados esses lóbulos, tem um estágio que é conhecido como estágio coração, tá? Por causa daquele desenho caricato que tem do coração, que todo mundo conhece. Conforme desenvolve mais ainda, né, esses lóbulos aqui são os cotilédones, são folhas que estão sendo formadas. Então, o que a gente tem aqui, na verdade, essa região aqui de baixo é o que a gente chama de hipocótio. Essas duas estruturas são os cotilédones. E a gente vai enxergar aqui no meio, eventualmente, o meristema apical da parte aérea. Tá? Então, eu tenho meristema apical da parte aérea que vai se desenvolver aqui, meristema apical da raiz que vai se desenvolver aqui embaixo. Depois do estágio coração, passa pelo estágio torpedo, onde esse embrião se alonga um pouquinho. E, dependendo da espécie, então, a gente vai ver. Aí é muito variável o que pode acontecer depois desse estágio. Nessa espécie aqui, o que acontece é que o embrião cresce para ocupar o espaço da semente, né? E aqui dentro da semente a gente vai ver só embrião, e as reservas nutritivas então ficam dentro do embrião. Ele se dobra, ficando mais ou menos enrolado assim, e esse aqui já é o embrião maduro, prontinho para germinar. Em cereais, esse processo é diferente. Cereal é monocotiledôneo. Tá? Não tem muito detalhe sobre isso, né? Uma fase também parecida com a fase globular. E depois da fase globular, começa a ter essa formação desse cotilédone gigante, muito distinto. Né? A formação desse cotilédone, né, enorme, ele é produzido em direção ao endosperma, que vai ser uma estrutura funcional para lidar com as reservas no endosperma. Lembrem que o endosperma é um tecido morto, então precisa de um tecido vivo para ligar com ele. E essa estrutura é um cotilédone, né, chamado de escutela, um escudo que protege o eixo embrionário. E também é uma folha do embrião. Então, ele é uma estrutura que é produzida pelo embrião. Lembrem que o endosperma é uma estrutura de fora do embrião. Uma fecundação que ocorreu diferente. O irmão que não deu certo. Tá? Se prefere assim. E a gente vê aqui o embrião. Esse aqui é muito parecido com o embrião de milho, que a gente vai ver lá para frente, né? E a gente está vendo aqui, já são as folhas. Então, a gente consegue ver o meristema apical, várias folhas envolvendo o meristema. E aqui na parte de baixo, a gente consegue ver a raiz, né? E algumas estruturas que protegem o desenvolvimento da raiz. Então, a gente vê nitidamente o embrião já bastante desenvolvido. E é comum a gente enxergar também alguma raiz lateral que já está se desenvolvendo. Tá? Então, aqui é o desenvolvimento de cotiledôneos, aqui o desenvolvimento em monocotiledôneos, especificamente em cereal. Tá? Aqui uma outra monocotiledônea, né? De novo, né, a formação do que vai ser essa região do funículo, né? O funículo é, na verdade, um suporte, né, que liga a parede do ovário, né? E que é ligado à parede do óvulo, desculpe, e que é ligado à parede do óvulo por uma célula maior chamada suspensor. E
Na parte de cima, né, tem o desenvolvimento de estruturas que são muito parecidas com aquelas estruturas que a gente vê formado do embrião, né? E que quando isso cresce, eu tenho a formação de, do embrião. E vocês vejam que a gente tem aqui, ó, essa região que liga o embrião à parede do óvulo e o embrião. Essa parte de cima é o cotilédone, ou seja, uma folha. E a parte de baixo é tudo que está para baixo do cotilédone. Tudo que está para baixo do cotilédone a gente chama de hipocótilo, que seria uma parte do caule para baixo do cotilédone. Alguns autores consideram tudo para baixo do cotilédone como hipocótilo. E claro, na extremidade do caule, a pontinha da raiz. Então, em geral, olhando para dentro de uma semente, quando a gente consegue enxergar o embriãozinho lá dentro, o que a gente está enxergando é o hipocótilo. E a parte da raiz é pouco desenvolvida. Nós conseguimos ver muito pouco. Por exemplo, aqui também. Então, o que é a raiz aqui é apenas a última extremidade desse tecido. E nós temos aqui uma região grande e é a do hipocótilo. Isso aqui, fora em azul, é a casca da semente. Então, esse embrião, ao se desenvolver aqui dentro, usa todas as reservas, incluindo as reservas do endosperma, que são transformadas e vão para dentro do embrião. As reservas vão ficar dentro do embrião, o que é muito bom, porque o embrião vai ter um acesso muito fácil a essas reservas quando precisar delas, porque já fazem parte do embrião. Aqui é um outro exemplo do que eu já falei antes, é só uma outra figura diferente em que eu numerei. Né? Essa numeração é muito variável, né? Tem muitos estágios aqui, e normalmente muitos autores reconhecem alguns. Né? A fase globular, a fase coração, e a fase torpedo, e por fim, o embrião maduro. Então é o mesmo que a gente viu antes. Só reparando que, por mais parecido que seja o outro, olha só, que eu tenho dois cotilédones. Aqui eu tenho um cotilédone. Ou seja, a formação do embrião é a mesma. Só que isso aqui é uma monocotiledônea e isso aqui é uma bicotiledônea.